Juros subindo lá fora, mas caindo aqui dentro. É um bom momento para fazer alocações internacionais? Se sim, onde investir? Para falar comigo hoje, trago aqui Giovana Di Biase, que já está acostumada ao nosso Morning Call aqui do Safra, né, Gi? Seja muito bem-vinda, você que é da Safra Asset, tudo bem contigo? Tudo bem, você? Beleza. Bom, a gente tem aqui na tela só para ilustrar como é que está a situação, por exemplo, nos Estados Unidos e na zona do euro com relação a juros, né? Que houve subidas aí recentes nas taxas desses, né, tanto da zona do euro quanto dos Estados Unidos. Então, dado esse cenário, dá para dizer que é um bom momento ou um mau momento para fazer alocações internacionais de forma direta? Assim? A história que a gente tem, quando a gente olha as performances em termos gerais, né, dos fundos, seja da Safra Asset, seja do Safra Sarazinho lá fora, com os fundos que são geridos lá na Suíça, seja até de gestores de terceiros, que a gente também distribui aqui no Safra, eu acho que a grande lição que fica para o investidor, para essa classe, é da importância do permanecer investido e não só ficar tentando acertar os market timings, assim, né? Porque se a gente olha, o investidor que saiu lá atrás em dezembro, ele perdeu toda essa pernada de recuperação que foi muito forte. Eu estive aqui com essa mesma retórica em março, e já em março a gente estava surpreso com a retomada que teve nas bolsas internacionais, e hoje a gente continua surpreso ainda com a resiliência dessa tomada. Né? Então, só para a gente ter uma ideia aqui um pouco, hoje o S&P, se a gente olhar de janeiro até hoje, rendeu mais de 16% nesse período. E enquanto a gente tem um CDI, né, muito, muito abaixo disso, obviamente, para esse mesmo período, menos de metade disso. Então, essa é a importância da diversificação. A gente ainda tem uma retórica de aumento de juros, tanto para o BCE quanto para o Fed. Por quê? A gente ainda está vendo uma inflação muito resiliente, e aqui, principalmente, uma inflação resiliente quando a gente fala, o que geralmente a gente vê, né, nos sidelines de notícia, ou até nos sidelines que eu trago aqui no Morning Call, de núcleo da inflação muito mais resiliente. Quando eu falo núcleo da inflação, é porque eles excluem dos indicadores alimento e energia, que geralmente são setores muito sensíveis, né? Tipo, a gente viu ano passado a inflação ficar muito mais forte por conta do problema da guerra da Ucrânia, que a gente afeta o setor de energia. Então, quando a gente olha o núcleo, ele é importante até para a gente ver como está todo o resto da inflação, tirando esses dois pontos que eles, às vezes, são mais voláteis, por safra, por questões pontuais como esse. Então, o núcleo da inflação, ele ainda continua com um arrefecimento menor, assim, numa velocidade menor do que o esperado. A gente começou o ano falando que a gente talvez seria impactado por uma recessão nos Estados Unidos e também um viés negativo de uma possível recessão para a Europa. E até então o que a gente viu foi um cenário completamente diferente desse, tá? Qual que é o ponto que a gente tem aqui de primeiro semestre, por exemplo? A gente viu ali o FONC chegando nesse 5,5, 5,25, né, de 5,25 a 5,5, porque a inflação realmente ela não está baixando, tá? Só para a gente ter uma ideia, hoje, a asset do Safra Sarasin, né, que fica lá na Suíça, eu vou trazer os indicadores deles porque é uma cabeça internacional fazendo essa análise, tá? Estima que os Estados Unidos devem finalizar esse ano com uma inflação na casa de 3,9, tá? E aí, só lembrando que a meta do Fed é de 2. Então, todo esse cenário de juros que está sendo construído, ele provavelmente vai começar a fazer efeito no final do ano, porque essas medidas monetárias, elas não são imediatistas, né? Imediatistas, não tem como, né? Então, todos os cortes de ciclos de juros, geralmente a gente fala que eles começam a fazer efeito de 6 meses a 1 ano depois. O ponto que a gente tem é que o Fed está nessa atuada já faz um tempo. Por muito tempo o mercado imaginou que 5,25 ou 5,5 talvez fosse o nosso limite aqui. E hoje a gente já tem uma retórica de passar a precificar mais 0,25 na reunião de setembro. Isso não vale só para os Estados Unidos, isso vale para a Europa também. Lá fora, né, estima-se que talvez essa recessão ela chegue nessa virada do ano entre 2023 e 2024. Mas ainda assim de uma forma muito mais amena, né, do que a palavra recessão, que ela traz um viés negativo forte. Peso. Um peso realmente ela tem. Mas, hoje em dia, o mercado acredita que esse tão esperado soft landing, que é, né, por medidas monetárias mais restritivas, conseguir arrefecer a inflação sem gerar uma ruptura tão grande em todo o ciclo econômico em termos de crescimento, tá? E aí, agora, puxando esse fator Europa, desde do começo do ano, a gente também meio que pintava um quadro muito mais negativo para a Europa do que realmente se desenvolveu. Mas, ainda assim, a gente vê lá um crescimento mais moderado versus o que a gente tem, por exemplo, né, tem esperado para os Estados Unidos esse ano.
e a inflação ela também ainda está um tanto quanto alta lá. O problema é diferente ali do que eu mencionei ali de núcleo de inflação e tudo mais. Hoje, o que a gente tem em Europa, que é um pouco diferente dos Estados Unidos, é que na Europa a gente ainda tem uma pressão de correção de salários muito mais forte, teoricamente é muito mais parecido com a gente aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, isso acaba também sendo um driver inflacionário, que para a Europa é um fantasma a mais também, que você tem que resolver, né? Então, a gente tem lá, para vocês terem uma ideia, uma projeção de inflação para a Europa até o final do ano de 5,4%. Isso é muito alto. Até para a gente ter uma ideia da magnitude, é previsto que para a inflação do Reino Unido termine o ano na casa de 7,5%. É uma inflação mais alta que o Brasil, assim, sabe? Realmente elevadíssimo. É, elevadíssimo. Então, aqui, enquanto isso, um PIB esperado de 0,2%. Então, esse é o tamanho né, do problema que o Reino Unido tem tentado superar desde de 2020 ali. Então, é também esperado que na reunião de setembro eles também façam mais um ajuste de 0,25%. Só que todo o trade-off que a gente tem aqui na mesa é essa relação do quanto essa subida de juros vai me afetar lá na frente. Porque dado que esses instrumentos monetários eles não fazem efeito na hora, eu tenho todo um ciclo de crédito que vai afetando a economia ao longo do tempo. Obviamente, o medo de todos os bancos centrais é de ser muito forte ou né, ter problemas lá na frente depois com isso. Que é coisa que também a gente já está acostumado a ver no Brasil. Né, e não é à toa, por exemplo, que a gente hoje em dia vive aqui um movimento super contracionista com as taxas de juros que a gente tem. Só que agora a gente vai começar a surfar a onda contrária, né? Da baixa dos juros. E até acho que esse é um dos motivos pelo qual também faça sentido o investidor passar a olhar até com mais carinho ou mais né, abertura, uma propensão maior a olhar para a diversificação, e aqui eu digo os investimentos internacionais, porque essa onda, a gente vai começar a ver esses ciclos até final do ano que vem, do ciclo de juros aqui baixar, e aí não faz sentido eu só continuar olhando para a Selic, né? E aí, por último, aqui, para eu finalizar esse ponto macro, eu tenho a China numa posição um pouco diferente. E aqui é sempre importante a gente falar de China, porque as coisas lá, quando acontecem, elas balançam, né? Elas acabam balançando as bolsas do mundo inteiro, até pelo papel que a China exerce, quando a gente olha Estados Unidos e China, o tamanho da composição que eles têm no PIB mundial. A China, hoje em dia, não tem um problema de inflação. O fantasma da inflação não é algo que bate por lá. E eu acho até isso muito interessante, quando a gente olha né, como eles conseguem conduzir isso por lá, porque não foi um problema durante a pandemia, não foi um problema pós-pandemia, diferente do que aconteceu com o resto do mundo. O que a gente tem por lá, obviamente, assim, e contrário de todos os outros países que eu aqui mencionei, lá eles têm, por diversas maneiras, tentado criar políticas econômicas expansionistas. Então, a gente vê lá a China passando por um movimento contrário. Então, recentemente, eles têm diminuído, cortado as taxas de juros de longo prazo como formas de estímulos, né? Então, é o único aqui que a gente está falando de uma atuada diferente e até de crescimento. Todo esse cenário que eu desenhei aqui é hoje o cenário com que o mercado precifica e se posiciona para daqui para frente. E a partir do momento que eu tenho acontecimentos diferentes disso, eu mudo as minhas expectativas, né? Porque uma das coisas que a gente costuma falar bastante no mercado é que o mercado não tem problema em lidar com notícias ruins. O mercado tem problema em lidar com o que não era esperado. E aí, a partir do momento que eu mudo a retórica do que era esperado, aí talvez a gente veja algum fator se descorrelacionar, né? E aí, o que a gente tem hoje, né, ao longo desse tempo, é uma bolsa performando muito bem, obviamente, muito diferente do que a gente talvez precificava lá em janeiro. A gente sabia que ia andar, mas andou muito mais do que a gente pensou. Só que esse andar, né, essa pernada forte que o S&P teve, e aqui eu vou me atentar ao S&P porque é um índice majoritário que a maior parte dos investidores estão acostumados a ver nas mídias e tudo mais, então os exemplos que eu vou dar aqui são discorrendo sobre o S&P. É um índice que ele reflete muito da composição da economia americana em si, e essa pernada forte que a gente teve de render até agora, né, mais de 16%, no começo do ano, até maio, foi uma performance muito concentrada. Então, se a gente for pegar aqui o que a gente chama de performance attribution, assim, eram 7 nomes que estavam carregando a toada forte
da recuperação que a gente teve ali no primeiro tri, ou até metade do segundo tri, no mercado americano. E aí aqui eu tava falando de nomes como Apple, Nvidia, Tesla, Gigantes, né? Big Techs enormes. Então, esses grandes nomes, que eles que estavam carregando essa atração. Da metade de maio para frente, a gente começou a ver outros nomes e outros setores surgindo nessa toada, né? Então, hoje o que a gente um tanto quanto espera daqui para frente, assim, temos espaço para a Bolsa continuar performando ao longo desse ano? Temos, mas a gente acredita até então que essa pernada daqui, assim, de agosto até dezembro, ela vai ser muito menor, né? Então, esse até, como eu comentei no começo, é muito importante a gente sempre permanecer investido, assim, da forma com que geralmente os indicadores aqui do Safra Report vêm sugerindo ao investidor de estar. Porque se a gente só tentar fazer market timing, principalmente dentro de estrutura de fundos, é muito difícil você querer acertar o momento puro de entrar na estratégia. Porque aí o que a gente vê agora, por exemplo, são muitos investidores querendo entrar talvez com essa mesma expectativa dessa retomada forte que a gente teve no primeiro semestre e não necessariamente vai ser tão forte quanto. E até pegando carona no que você, no final agora da sua resposta, né? Que a minha próxima pergunta seria no que isso influencia, né? No que todas essas decisões sobre juros, todo esse panorama macroeconômico, aliás, né, internacional, influencia nas decisões de investimento internacional, de alocações internacionais. Então, na verdade, assim, qual o ponto? Você acabou de falar, né? Tem investidor que está querendo, talvez, tentar acertar agora o tempo do o market timing e agora está esperando entrar e pegar toda a pernada que já foi. Então, assim, o quanto influencia, na verdade, esse cenário macroeconômico, ele não deveria influenciar de forma para curto prazo, né? É isso. E aqui, na verdade, o meu convite é mais também que o investidor, ele absorva essa classe como a longo prazo. Esse é um dos pontos principais, assim. Porque talvez se a pessoa entre agora, em dezembro, ela não tem os mesmos 16 que a gente viu nesse primeiro semestre, para não gerar um desalinhamento, talvez, de expectativas, digamos assim, né? Sim. Porque o ponto aqui talvez nesse segundo semestre a gente possa vir a ver até por conta da toada dos juros como um todo, um esfriamento da economia global e, eventualmente, as projeções para 2024 talvez possam vir com algum viés negativo e tudo mais. E aí, às vezes, a primeira coisa que o investidor faz é resgatar. E aí, a partir do momento se é que a gente faz isso, a gente perde os próximos market timings de boas performances, né? E aí, se o investidor faz isso de uma forma mais, que a gente chama, mais racional, né, digamos assim, dentro do comportamento do investidor, se a gente olha essa classe como uma classe, por exemplo, de 5 anos, que é como a gente recomenda, porque a gente está falando geralmente, né, de fundos de ações e ações internacionais. Então, quando eu compro ação, eu estou esperando ser sócia daquela empresa. Eu não posso, né, principalmente dentro da estrutura de fundo. É diferente se a gente, né, for por um caminho dentro de corredora e tradear papel e tudo mais. Mas dentro de uma estrutura de fundos, a gente precisa do longo prazo ao nosso favor. Né? E aí o S&P sempre mostra que se a gente olha, mesmo quando a gente anualiza, às vezes tem um ano ruim, mas quando a gente analisa todas as performances de 5 anos consecutivos, algo assim, essas performances, elas se mostram positivas, sabe, no ano a ano, quando a gente dilui, eventualmente, janelas de performances ruins ao longo do tempo. Então, essa é a importância do permanecer investido. Sempre, uma das coisas que a gente brinca, assim, sempre é um bom momento para entrar dentro né, das porcentagens que a gente recomenda, dentro das formas com que a gente diz para entrar, quando o investidor encara isso como o investimento de longo prazo. Legal, beleza. E daqui a pouco a gente vai mostrar também um pouquinho de como a gente está pensando isso para esse mês aqui na visão do Safra, com base em cada perfil de investidor. Mas vamos lá, Gi, até agora falando um pouquinho de expectativas ali para o próximo semestre, então, né? A gente viu divulgação aí nas últimas semanas de resultados de grandes empresas, né, lá fora, com relação ao segundo trimestre, né? Principalmente as Big Techs e empresas do setor financeiro americano. Então, com base nesses resultados que foram divulgados até aqui, né? O que a gente enxerga para o segundo semestre agora com relação ao resultado nas bolsas, principalmente americanas, assim? Que a gente está falando, a gente vai utilizar mesmo como, né,
referência aqui, porque não tem como, né? Referência mundial. Acaba sendo. Então, o que a gente enxerga agora pro próximo semestre com relação ao resultado nas bolsas? O que a gente teve, assim, acho que ficou um pouco de lição dessa temporada. Foi uma temporada muito boa, não é à toa que, né, teve vários morning calls em seguida aí que eu vim só falando, né, que geralmente trago o panorama da semana. E foram várias semanas trazendo panoramas bons. Em termos das divulgações, meio que a gente saiu com dois panos de fundo. As receitas, as estimativas de receitas, elas não estão tão interessantes assim, versus o esperado pelo mercado, mas em termos de lucro, as projeções estavam bem interessantes. Então a gente tem talvez duas vertentes aqui. Uma parte da receita não tão quanto o mercado esperava, versus, mas ainda assim eu tenho toda a parte de profit vindo interessante. O que a gente vê daqui para frente, algo que a gente tá, por exemplo, até algo que fez barulho hoje na bolsa, fez barulho semana passada, na semana passada tiveram, né, resultados de inflação, CPI na quinta e PPI na sexta, não agradou tanto o mercado da forma com que até uma das pautas que eu vou colocar amanhã no Morning Call, não agradou tanto o mercado da forma com que a gente esperava, e aí o que a gente vê daqui para frente, o que vai ditar realmente o quão forte pode vir esses desempenhos ou não no segundo semestre, é esse ponto da subida de juros. Então, se eventualmente o mercado achar que esse passo, né, de mais um aumento na reunião de setembro não for suficiente, se as taxas de juros continuarem, né, que a gente chama abrindo, da forma com que aconteceu hoje, aconteceu na sexta, aí isso seria, como eu mencionei, uma notícia diferente daquela precificada e isso pode precificar, né, o desempenho para baixo. E aí, geralmente, você pode estar, né, me perguntando, mas isso realmente, isso vale só para um setor de ações, né, quando a gente fala de fundos de ações aqui. Mas, a partir do momento que eu tenho uma outra classe de ativos que também está dentro das carteiras recomendadas, que vale o investidor olhar, que são os fundos de renda fixa internacional. Então, é importante a gente também entender que lá fora, diferente do que a gente está acostumado aqui, a maior parte dos veículos, né, dos fundos internacionais que acessam os papéis de renda fixa, eles não são pós-fixados. Essa coisa do pós-fixado é o que a gente está muito acostumado aqui no Brasil, né? Porque a Selic pode subir, que eu vou continuar ganhando com um reloginho, porque ela vai passando. O meu título está atrelado no pós, geralmente no pós-CDI. Sim. Lá fora, em grandes linhas, é diferente, porque são muito mais, a indústria é muito mais orquestrada por títulos pré-fixados. E aí aqui, falando de um conceito básico para essa linha de juros pré, né, de toda a parte pré de alocação, a partir do momento que eu tenho as taxas diminuindo, dentro dos fundos de renda fixa, os fundos tendem a performar melhor. Então, se eu estou posicionado ali dentro de um fundo, né, é um momento interessante daqui até o segundo semestre, é um momento interessante de entrar em fundos de renda fixa internacional, porque a partir do momento que eu tenho essas taxas de juros caindo, esses fundos de renda fixa, eles tendem a ter esse movimento contrário. Então, sempre quando eu falo da classe pré, juros para baixo, performance para cima, então, se eu estou posicionado num fundo de renda fixa, eu vou conseguir capturar o que a gente chama de um fechamento da curva. Então, ele vai se transformar, né, ele vai se traduzir uma performance positiva para dentro dos fundos de renda fixa internacional. Então, essa também é por isso até que a gente vem, a equipe aqui de estrategista, né, que monta as carteiras recomendadas do Safra, tem aumentado essa composição dos fundos de renda fixa também lá de fora. Tá, legal. E só um parênteses, né? A reunião de setembro que você comentou é a reunião do Fed, né? Isso, tanto do Fed quanto do BCE. A estimativa de talvez mais um possível aumento de 25 bips para as próximas reuniões. Tá? Beleza. E agora chegando, né, àquele momento em que a gente começa a falar mesmo ali do que a gente pode encaixar para cada perfil de investidor, né? Para quem está nos acompanhando. A gente divulga todos os meses o Safra Report, que é o nosso relatório principal de investimentos, né? E nessa edição agora desse mês, a gente fez uma elevação, né, finalmente ali nas recomendações de alocação internacional, né? Então a gente tem até aqui na tela os perfis de investidor para a gente mostrar para quem está nos acompanhando. No ultraconservador ainda a gente recomenda ainda 0% de exposição, né? No momento. Conservador 5%, moderado 7%, dinâmico 11%. Vamos lá. De forma geral, né? Primeiro, duas perguntas, né? De forma geral, ainda é um momento ainda de ir tateando, nesse caso, as alocações internacionais com base no que a gente recomenda.
E além disso, quais produtos que hoje a gente pode trazer aqui para o investidor para ele se expor internacionalmente, né? Com base no que a gente recomenda dentro do Safra Report. Legal. Em relação do ultraconservador aqui tá zerado, é porque a gente entende que esse perfil ele tem uma tolerância baixa à volatilidade de preços, né, de forma geral. Então, é por isso que ele fica zerado aqui. E entre as outras classes, aqui tem esse 5, 7, 11%, são perfis que eles tendem a tolerar um pouco mais variação, a volatilidade em si, em prol de ter um rendimento maior. Hoje o time aqui de estrategistas do Safra entende que essa é uma composição que tem feito sentido, essas porcentagens. Pode vir a ser que até o final do ano a gente, o time aumente essas porcentagens, mas versus o que eles estavam recomendando até o ano passado, por exemplo, né? Porque a gente viu assim, na verdade foi meio que uma montanha-russa, assim. Então, 2021 esses números estavam altos. Eu tenho algumas lembranças da gente falar em 2021 ali na casa de 15% para um dinâmico. Às vezes tinha até outras casas do mercado falando de 20% e tudo mais. E aí foi diminuindo, dado todo o cenário, né, super bear market que a gente enfrentou ano passado. E aí esse ano a gente viu a atuada do internacional voltando com mais força, principalmente depois ali de março, que as projeções começaram a vir um pouco melhor em relação às expectativas de juros americanos, né, de previsibilidade. Hoje, dentro da classe de um conservador, um moderado e um dinâmico, eu acho bem importante que os clientes procuram, né, todos os clientes aqui eles têm acesso a uma equipe especialista de investimento, seja via o gerente, seja via o especialista que atende o gerente em si, a ter essa conversa, porque dentro dessa carteira recomendada, o cliente vai observar que mais ou menos metade desses 5, desses 7, desse 11, está dividido em fundos de renda fixa e em fundos de equity, tá? E aí aqui a gente tem uma derivada enorme de uma lista de fundos, porque o cliente consegue entrar. Então, por exemplo, hoje, geridos pela Safra Asset, a equipe local aqui, a gente tem um fundo de S&P, que ele é um fundo, né, mais passivo, ele vai replicar um índice, e ele também tem um call tático em relação ao câmbio. Né? Ele tem a versão reais e ele tem a versão dólar. E aí aqui tem muitos clientes que às vezes eles costumam ficar na dúvida se entram no reais ou se entram no dólar. Quando a gente fala de uma classe de ativos internacional em dólar, eu estou falando de uma dupla exposição ao risco. Né? Eu tenho o ativo em si, mas a variação cambial. Então, às vezes a gente vê o ativo em si indo super bem, mas o câmbio se desvalorizou ou valorizou muito, e aí isso acaba, né, tirando a performance do ativo. Então, talvez para o investidor que queira começar, investir em um fundo de ações internacionais, talvez seja melhor ele começar em reais. Para ele, talvez, ir se ambientalizando com a volatilidade, ou coloca uma parcela menor, por exemplo, na versão em dólar, por exemplo, né? A gente tem o nome de ambos os fundos pra gente passar aqui também. Que eu vou do S&P ou dos dois, do S&P, esse que é a exposição em reais e exposição... que geralmente aparece S&P reais, ou S&P USD, por exemplo, sabe? Tá. Aí tem, por exemplo, os fundos que também são, né, geridos pelo time lá de Zurich, que também... Né, aqui do Safra, que é da asset do J Safra Sarazinho. Lá, por exemplo, desse time que fica lá fora, a gente tem um fundo temático global, que aí ele também investe é um fundo de gestão ativa, aqui no caso, ele vai investir em temas disruptivos, temáticas, que eles acreditam que lá na frente possam gerar ganho para o cliente, de uma forma disruptiva. E a gente também tem a versão reais e a versão dolarizada. Esse ano, como o real apresentou, né, se valorizou bastante, todos esses fundos de ações em reais, eles tiveram uma performance excelente, porque a gente teve um cenário lá fora que performou, mas o cenário câmbio reais, né, o real se valorizou, então deu uma performance muito boa. Para vocês terem uma ideia, o S&P reais hoje, quando a gente olha no year to date, ele performou cerca de 20%. Esse fundo que eu mencionei de um global temático na casa de 22%. O fundo de tecnologia, né, que ele só compra empresas relacionadas ao mundo tech, que é também um setor que muitos clientes passaram a olhar, procuraram olhar, né, nesse primeiro semestre. A gente tem um fundo que se chama Manager JSS Tech Disruptor,
que esse ano, ele também, só que esse eu só tenho ele, que a gente chama redeado em reais, ele esse ano tá rendendo cerca de 42%. Nossa, uma pernada... É uma pernada muito boa pra gente olhar, e também porque ele foi como é um fundo de tech, e querendo ou não, o tech foi o que teve a melhor performance dentro dos índices, a maior parte ali da composição da carteira performou muito bem, e ele teve mais todo esse apoio do câmbio, né, da valorização do real. Então, também foi uma junção de fatores muito, muito bom. É um fundo que com certeza vale o cliente olhar, que ao longo dos últimos tempos ele tem performado bem, é uma classe que tem performado bem. Certo. E aí a gente também tem fundos, obviamente, de terceiros, de outras casas, de nomes, de outras gestoras, como Cotri, Pinco, Bridgewater, BlackRock, que também, assim como outros são distribuídos em outras casas do mercado, a gente também tem aqui. Então, a classe de distribuição de ativos internacional de safra hoje ela é bem completa e vale o cliente passar a analisar e entender o quão é importante a diversificação dentro da carteira, né? Então, esse é, de novo, os convites que a gente sempre faz, da gente não só olhar para o CDI, por mais interessante que seja, mas para os clientes que realmente olham a carteira de uma perspectiva mais estratégica, não faz sentido não olhar, principalmente por esse movimento que a gente vai começar a enfrentar no Brasil daqui para frente, dos juros caindo, né? Legal, Gi. Bom, e só para fechar, né, com tudo que você falou também, onde, né, quem está nos acompanhando pode encontrar mais informações sobre os fundos, né, que você trouxe aqui como exemplo, entre outros que a Safra Asset oferece. Dentro do próprio site do Safra também, tem lá a lista, quando a gente vai lá em Safra, investir, né, lista de fundos, aparecem todos os fundos, seja os geridos localmente pela equipe do Safra, seja os fundos do J Safra Serrazin, seja os fundos das gestoras de terceiros que eu mencionei há pouco. Tem até um filtro ali de internacional. Então, todos os fundos, eles estão ali. Mas eu acho que mais do que isso, que até acho que é um dos papéis que aqui no Safra a gente busca desempenhar muito bem, é de convidar o cliente a ter uma conversa com o especialista de investimento que atende, né, a agência dele, o gerente dele, para ter uma conversa muito mais nessa linha da estratégia que ele está montando para a carteira dele, se às vezes faz mais sentido entrar na classe internacional em dólar ou em reais, e montar essa composição da melhor forma possível do que faz sentido para aquele investidor em si, né? Então, porque às vezes tem cliente, eu quero entrar no internacional, eu quero uma gestão mais ativa ou eu quero um passivo, de acordo com o meu perfil? Puxa, então é esse tipo de papo que eu acho que deixa a conversa mais rica e é o que a gente busca entregar para o cliente, que o cliente sinta na ponta, né? Legal, Gi. Beleza. Bom, papo aqui não faltou, né? Então, teria mais ainda, caberia mais. Mas agradeço aqui a sua participação hoje, nosso tempo fechou. Obrigada. Bom, esteja sempre à vontade aqui, seja muito bem-vindo para voltar quando quiser. Combinado. Obrigada e até a próxima. Bom, e também, obviamente, sempre agradeço a você que nos acompanhou em mais um Papo de Especialista. Só relembrando, né, todas as terças e quintas, um novo episódio para você aqui no nosso canal no YouTube com assuntos relevantes para você, investidor que está começando, ou para você que é experiente, não importa. A informação para a gente é o que é importante. Grande abraço e até o próximo episódio.